E aí? Eu tô aqui agora para falar sobre mais uma canção. O nome dela é Tocando em Frente, do Almir Sater. Ela é uma canção regional e é uma exigência, eu acredito, dos vestibulares colocar algo regional para você que vai fazer o vestibular conhecer um pouco sobre a música, sobre a literatura e sobre a cultura em geral de Mato Grosso do Sul. Tocando em Frente é uma música composta pelo Almir Sater e Renato Teixeira, dois amigos antigos. Essa música é considerada sertaneja, embora o próprio Almir Sater algumas vezes já tenha falado que aquilo ali não é sertanejo, é outra coisa. Mas enfim, a música de modo geral, principalmente essa popular sertaneja, ela está em constante modificação. Então, se você for pegar Tunico e Tinoco, que é uma coisa bem antiga, ela era de um jeito. Se você for pegar o Almir Sater, é de outro. Hoje, a música sertaneja é completamente diferente de como ela era antes. Bom, isso acontece por diversos fatores. Tanto pela necessidade comercial da música, né? Tanto pelos modismos, tanto pela tecnologia e pelos instrumentos que vão sendo utilizados ao longo do tempo. Na contramão dessa modernização, alguns compositores, alguns cantores, eles buscam um sentido de naturalidade na música, que eles fogem dessa modernização e eles mantêm suas raízes mais firmes ali. O Almir Sater é um desses cantores. Aqui em Dourados, se você não for de Dourados, estamos em Dourados, Mato Grosso do Sul, Brasil. Interior do interior do interior. O Almir Sater já cantou várias vezes aqui, onde eu tô nesse momento, Universidade Federal da Grande Dourados, onde você está tentando entrar para fazer faculdade, o Almir Sater também já cantou algumas vezes. Então, ele é um cara muito querido pelas pessoas daqui e a música dele também é muito importante para a galera daqui. O Almir Sater, ele nasceu em Campo Grande e apesar de dizer que ele não é cantor sertanejo, as suas canções elas retratam os sentimentos do sertanejo e muita gente que gosta de sertanejo também gosta de Almir Sater. Então, não dá para dizer ele 100% que não é, né? Não é sertanejo. Então, entra ali as esperanças, os sentimentos, né, do peão boiadeiro, que é uma figura bem tradicional aqui do interior de Mato Grosso do Sul. E esse contexto social em que vive o peão, geralmente vive na fazenda, ou vive num lugar um pouco menos moderno, um pouco menos urbanizado, esse estilo de vida é bem retratado pelas obras, pelas músicas do Almir Sater. É bem legal. Isso nos Estados Unidos é o equivalente ao cowboy deles. Então é como se fosse o nosso cowboy daqui, o boiadeiro. É uma coisa bem legal. Inclusive, o Almir Sater ele tem influência do folk e do blues norte-americano, com as batidas da viola, uma coisa mais sossegada. E a música dele também recebe influência tanto da música dos países andinos, quanto da música paraguaia, porque aqui Mato Grosso do Sul é do lado do Paraguai, né? É importante ressaltar que toda vez que você está ouvindo algo como Almir Sater, você está ouvindo uma coisa regionalista e você está ouvindo uma canção que retrata o sentimento das pessoas que formaram esse estado, das pessoas que chegaram aqui primeiro e que tinham esse contato muito forte, principalmente com o ambiente rural, que tinham contato com os peões boiadeiros e que tudo que envolve a construção da música sertaneja, que é uma coisa mais fora do urbano mesmo, né? O que a gente tem na música do Almir Sater em geral? A gente tem uma música que busca um sentimento de esperança, de conformismo, uma ideia de que as coisas vão melhorar apesar dos problemas que a gente vem enfrentando, uma decepção com os governos. Existe uma espécie de crítica aqui também. A gente é acostumado a pensar que a música sertaneja, por as pessoas conservadoras gostarem dela, ela não vai ter crítica social, ela não vai ter nada criticando o governo ou alguma coisa assim, e não é verdade. O Almir Sater ele faz críticas sociais, críticas ao governo, mas ele não faz essas críticas na cara, que nem o Chico Buarque fazia, por exemplo, nos anos 60, que nem o Raul Seixas fazia, e esses caras da MPB, né? Na música sertaneja isso aconteceu de um jeito diferente, muito mais metafórico, ou seja, o cara transmitia a mensagem muito por baixo dos panos ali, e só se você quiser fazer um esforço, dá para comparar com a situação política, as coisas que aparecem na música, né? No caso dessa canção, quando ela foi lançada, existia uma preocupação com o governo Collor. Você não sabe o que o governo Collor fez? Eu também não estava vivo para contar a história, tá? Mas eu sei o que aconteceu por ter lido nos livros. As poupanças foram surrupiadas das mãos dos brasileiros. Muita gente ali perdeu
fortunas inteiras, dinheiro de aposentadoria, de herança, etc. Muita gente quebrou, se matou, ficou pobre, porque o Collor, para resolver um problema econômico, pegou a grana de todo mundo da poupança e não devolveu. Aí depois a gente teve a alteração da moeda, e aí não dava para trocar mais a moeda, porque não tinha dinheiro no banco, etc. Tocando em frente, do Almir Sater e do Renato Teixeira, é de 1990. Então é da década de 90 ali, parece ser muito mais antigo, porque ela fala de uma fase muito mais antiga do brasileiro ali, do sertanejo. Mas ela foi composta depois. A primeira pessoa a gravar tocando em frente foi a Maria Bethânia. No entanto, esse é o tipo de obra que ela é tão universal que muita gente refez. Hoje em dia tem uma dupla que eu acho que toca MPB, que chama Ana Vitória, que são duas mulheres, né? Acho que é a Ana e outra Vitória, enfim, não sei. E elas também regravaram tocando em frente, que mostra que elas têm bom gosto, né, cara? A letra, ela traz uma mensagem de alguém que passou por muitos problemas, passou por muitos percalços no passado e que hoje quer dar um conselho para as pessoas que estão passando pelo mesmo e falando para pegar leve, para esquecer algumas coisas que aconteceram no passado, se conformar e tentar superar essas dificuldades, né? Então é alguém que aprendeu a encarar a vida de forma leve e seguir o fluxo, cara, para tentar valorizar as coisas mais simples da vida. Existe, agora que eu falei disso, existe uma ligação disso, principalmente das músicas do Almir Sater, com romantismo. Pelo menos, até não só com romantismo, mas com pré-romantismo, até o pós-classicismo ali, o neoclassicismo. Por quê? Naquela época, o sujeito romântico, ele valorizava uma vida simples no campo, com a sua esposa, morando numa casa pequena, colhendo o que se planta e comendo o que se colhe. Enfim, era uma coisa muito simples, que é o que chamam, né, de bucolismo. Parece que a música do Almir Sater também tem esse lance de bucolismo, sabe? Do indivíduo neoclássico. Então ele queria viver no campo, ele não queria aquela barulheira, ele não queria a turbulência do dia a dia moderno e mais urbanizado. Ele queria uma coisa mais sossegada. O que é típico das pessoas que se acostumaram a viver em sítio, viver em fazenda o tempo todo, né? Bom, vamos conhecer um pouco da história. O Almir Sater e o Renato Teixeira, eles compuseram Tocando em Frente antes de um jantar na casa do Renato Teixeira. O ano era 1990 e o Almir Sater estava na casa do amigo dele, estava na casa do Renato Teixeira, quando ele puxou o violão do filho do Renato, que era criança na época, e começou a mandar um som. Se você não conhece o Almir Sater, cara, procura os vídeos na internet dele tocando. Ele toca muito, ele manja muito, ele é um cara altíssimo, muita gente boa, já conhecia o Almir Sater. E, enfim, ele toca muito violão. Então, com certeza, ele pegou, começou a mandar uma coisa muito louca ali, muito fácil. O Renato Teixeira chegou ali, foi acompanhando o flow, e eles foram escrevendo uma música. Engraçado é que o violão tava faltando corda. E aí o Almir Sater falou, vamos fazer uma coisa mais tranquila aqui, só com as cordas mais graves, né? Aí ele começou a fazer um dedilhado e tal, e aí saiu uma melodia. Aí, enquanto isso, o Renato começou a escrever um rascunho de uma letra, falou, vamos pensar numa coisa aqui rapidão, enquanto não chega a janta, né? E aí, antes da esposa do Renato lá falar que a janta estava pronta, a música já estava composta, eles já estavam tocando, já estavam tirando um som. E aí, alguém chegou a comentar naquela ocasião que era uma das melhores músicas que eles já tinham feito até então. É importante lembrar que nos anos 90, Almir Sater e Renato Teixeira, eles já eram conhecidos na cena musical, eles já eram figuras famosas, e eles já tinham bastante coisa composta, né? O Almir deu detalhes disso aí, da música dele, na TV Cultura, na participação de um programa chamado Viola Minha Viola, quando ele foi questionado por uma mulher chamada Inesita Barroso. Aí ele comentou que a música saiu tão de repente, saiu tão sem pensar assim, que eles nem deram muita bola pra ela no começo. Aí as coisas, eles falaram, né, às vezes as coisas vêm muito fácil, às vezes você tá ali, tem uma inspiração e vem a música. E às vezes ela vem com tanta facilidade que a gente nem leva muito pra frente. Aí nesse programa ele contou, né, que ele tava em casa, ele recebeu uma ligação da Maria Bethânia, falando, você não tem uma música pra mim aí? Você não sabe, a Maria Bethânia, ela é irmã do Caetano Veloso. Então assim, ela e o Caetano Veloso já eram figuras importantíssimas da MPB. Cara, anos 90 já tinha acontecido muita coisa, entendeu? Eles já tinham carreira pronta e tudo, e aí faltava essa chave de ouro pra consagrar a carreira desses autores. Aí ele falou que tinha acabado de fazer uma, né? Mas o Renato Teixeira não ia gravar. Aí ela pediu, né, pra cantar a música no telefone, pediu pra ouvir.
Cara, no que ela ouviu a música, ela falou, mano, não faz mais nada, essa canção é minha, eu preciso dela. Aí pro Almir Sater, isso foi tão fácil, foi tão simples de compor, que parece que foi psicografado. Parece que ele chegou assim e saiu a música. Mas lógico, isso aí é por experiência de compor há muito tempo, é por experiência de tocar há muito tempo. Mas às vezes acontece mesmo, você tá ali e de repente vem a inspiração, você faz uma coisa muito louca. A música Tocando em Frente, ela fala muito sobre como levar a vida com leveza, né? Sem pressa e apenas seguindo em frente. Ela lembra um pouco uma música dos Beatles que chama Let It Be. Let It Be é deixa estar, né? Aí você tem Let It Be, que é a mesma coisa do Tocando em Frente. Tem inclusive esse ritmo de continuidade, tem uma coisa leve da música. Se você nunca ouviu Tocando em Frente, eu vou colocar o primeiro trechinho dela agora. Ando devagar, porque já tive pressa e levo este sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe. Só levo a certeza de que muito pouco eu sei, ou nada sei. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. A letra, ela é escrita em primeira pessoa, pelo eu lírico. Ela dá a ideia que o personagem fala sobre o seu universo, o universo, né, de boiadeiro, mas que a mensagem central ela acaba sendo mais universal. Ela acaba atingindo todas as pessoas, não só aqueles que moram no interior, mas também, e eu acho que principalmente, quem mora num lugar muito turbulento. Não sei se você que está vendo aí mora num lugar muito movimentado. Eu vim de um lugar que era muita correria, e às vezes parece que vai tudo desmoronar por ter essa correria constante. Talvez essa música dê uma sensação de calma e de que as coisas podem dar certo, né? O Renato e o Almir, eles costumam relatar nas suas músicas a vida regional, a rotina do caipira e essa vida do campo, né? E o Tocando em Frente tem essa característica de mencionar o boiadeiro para dar uma ideia de como que a gente pode aprender a viver de acordo com o modo dessa galera. O que não tá errado não, viu? Vou te falar. A ideia é tipo assim, o eu lírico, que é o boiadeiro dessa música, ele já deve ter passado por muito perrengue, ele chegou no momento da vida que ele é velho, ele falou, cara, não adianta mais ficar correndo, ficar querendo abraçar o mundo com as pernas, porque isso aí não é a resposta. A resposta é levar a vida com tranquilidade. Tanto que a música começa, ando devagar, porque já tive pressa e levo esse sorriso, porque já chorei demais. Então, de forma humilde, né, ele reconhece que ele já teve muita pressa na vida, já quis muita coisa. Isso pode até ser, eu posso me arriscar aqui e dizer, que isso é uma representação para uma pessoa que teve muita vontade, muita ganância na vida, que quis muito, que foi muito pretensiosa, mas que acabou que não valeu tanto a pena isso, sabe? Então o melhor é carregar um sorriso no rosto e ir embora. Depois de ter passado por muitas mágoas, ele acabou enxergando a vida de forma diferente, né? Tendo consciência de que momentos difíceis sempre vão existir, eles sempre vão acontecer e que você tem que saber lidar com eles da melhor forma possível. Eu acho que essa é a principal mensagem dessa música. Conseguir lidar bem com os problemas que vão aparecer na vida. E lógico, né, essa ideia de que problemas sempre vão existir. Existe uma ideia também nessa música de se aceitar as circunstâncias, né, de não ficar reclamando da chuva, não ficar reclamando dos fatores inevitáveis. A chuva é inevitável. Em algum momento da sua vida vai chover. Em algum momento da sua vida as coisas podem se tornar ruins. E aí vem mais uma referência ao romantismo. Porque aceitar a chuva... Lembra que eu falei que a chuva, para o indivíduo romântico, ela é uma representação do sentimento dele? Então, às vezes, a chuva aqui também seja uma representação da tristeza. De que os momentos tristes, os momentos ruins vão acontecer e eles são inevitáveis. Mas você tem que esperar eles passarem para tocar a sua vida em frente. Tanto que o nome da música é Tocando em Frente, cara. Aí tem aquela parte, né? É preciso amor para poder pulsar,
É preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Então, assim, é preciso a chuva para florir diz muito sobre essa letra. É preciso a chuva, ou seja, é preciso do choro, é preciso da tristeza para que exista felicidade. O que vai muito ao encontro, por exemplo, da psicologia. Como assim? Uma vez eu perguntei para um psicólogo por que a gente tem sentimento. Cara, por que a gente chora? Por que a gente sente raiva? Por que a gente não sente só feliz e motivado, etc? Ele falou, cara, porque você precisa de sentimento humano para viver, né? Você precisa de um momento de sentir tristeza para saber que a tristeza é um sentimento que vai aparecer por aí. Você precisa dessa melancolia para se sentir vivo. Às vezes, só se sentir feliz o tempo inteiro não tá certo, porque o mundo, não sei pra você, mas o mundo não tá feliz, não. O mundo, na verdade, tá mais triste do que feliz. Mas mesmo assim, é preciso amor para poder pulsar. E o que é esse pulsar? É o pulsar, é o respirar, é o sentir paixão. É preciso paz para poder sorrir. E também é preciso chuva para florir. Cada estrofe traz uma beleza poética, né? Existe um lance de poético na poesia do Almir Sater. Ela dá margem para a crença de que a canção do Almir talvez não tenha sido psicografada, não. Talvez tenha sido o fruto do meio mesmo. Na segunda estrofe acontece uma coisa engraçada ali. Jogo de palavras. É bem coisa de poeta, é bem coisa de músico. O Almir Sater e o Renato Teixeira, eles saem da primeira pessoa, que então deixa de ser meio que uma memória da vida do peão, e entra um negócio meio autoajuda. Toda vez que você tem uma mensagem de vida, toda vez que você tem uma ideia universal de como lidar com o mundo, tem um lance de autoajuda aí. Eu não tô falando mal de autoajuda agora não, tá? Mas eles levam a gente a perceber que na primeira palavra é uma coisa que se aprende. Então, ó, conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs, é preciso amor. Então, existe pedido, existe um conselho de vida aí. Bom, na primeira existe algo que se aprende, que é aprender sobre as coisas que vão acontecer no mundo, e depois existe esse aprender a lidar com algo concreto que já foi posto. Conhecer as massas são as pessoas, e as maçãs, o que são as maçãs? São as coisas saborosas. Então, conhecer o todo e conhecer o único fazem parte da vida do sertanejo. Conhecer o gosto único de conviver com as massas, assim como o da maçã. Talvez seja essa a mensagem aí. Dá pra gente perceber que existe um discurso religioso, existe um discurso político dentro desse negócio. Por que religioso e político? Quando eu falo de massas, conhecer o sabor das massas, é conhecer o gosto das massas, saber o que as pessoas gostam. Talvez essa mensagem não seja para o público normal como nós. Talvez seja para o político saber o que o povo precisa. E saber o gosto das maçãs, a maçã me lembra algo muito religioso. O sentimento de é preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso chuva para florir, demonstra que a gente sempre tá, o eu lírico ali, ele sempre está procurando em outro discurso ensinar para outra pessoa que está ouvindo como complementar a sua vida com algo que já existe. No caso, né, saber que a paciência é uma virtude, saber que esperar as coisas boas também é uma virtude. Cumprir a vida com ordem, ter liberdade para fazer o que se quer. Depois, quando se fala sobre compreender a marcha, quando eles dizem compreender a marcha, significa que isso é não ir contra esses aparelhos ideológicos, entendeu? Eu posso estar errado, mas isso é uma interpretação possível. Pode não ser a interpretação do autor, mas assim, seguir a marcha pode ser um lance de tocar o gado, entendeu? Ó, segue o caminho, é assim que tem que ser, então vamos seguir. Você não é obrigado a concordar com a letra de tocando em frente, de simplesmente seguir como se fosse gado que a pessoa tá tocando, ou você tá tocando o gado com tranquilidade ali. Você pode, se você quiser, ir contra os aparatos ideológicos, você pode ir contra o governo, você pode fazer letra subversiva, mas nesse caso, o boiadeiro ele tá tão preocupado com conseguir manter a sobrevivência que às vezes não é viável para ele ir contra essas coisas, entendeu? Geralmente quem vai contra o governo, quem tem tempo para isso, é porque já conseguiu uma primeira segurança ali de ter comida na mesa. Às vezes não também. Mas entender como essa marcha segue, vivendo com esse grupo aí, cada um ocupando o seu quadradinho, isso aí é tocar em frente, entendeu? Inclusive o título fala sobre isso, tocando em frente. Ele tem uma ideia de continuidade.
Falou, ó, apareceu uma coisa ruim, toque em frente. Vem um problema? Toque em frente. Vai indo embora até você chegar no fim da sua vida. Porque aparentemente, pro eu lírico da música, e não necessariamente pro Renato Teixeira e pro Almir Sater, tocar em frente seja a melhor alternativa, entendeu? Então é como se a vida, ela fosse uma boiada que ela empurra e ela vai se empurrando pelas estradas, entendeu? É como se a vida fosse parte dessa boiada que vai sendo tocada por alguém e você só segue o fluxo, entendeu? Tocando em frente é uma versão antiga de segue o fluxo. Quando ele fala de tocar os dias, existe um sujeito aí que ele tá fazendo alguma coisa, mas sem muita emoção, entendeu? Ele não tá querendo revolução, ele não tá querendo inovação, não, nada disso. Ele só tá querendo tocar a sua vida. É como se fosse alguma coisa exterior a ele. Existe muita gente que vê problema acontecendo e não faz nada, assim, tá bom, tem gente sofrendo e tal, mas eu vou tocar a minha vida. Eu acho que essa é a ideia principal. Para você conseguir paz na sua vida, você tem que ignorar alguns problemas externos e seguir o seu caminho. É uma coisa bem romântica. Eu acho que essa aqui é a canção não romantista mais romântica que tem dessas obras do vestibular. Porque ela retrata muito bem o pensamento romântico, né? O romântico, ele não busca revolução. Quando ele vê que o mundo é diferente do mundo dele, ele se fecha, ele se retrai e dentro de si mesmo ele vai se resolvendo. No caso do indivíduo sertanejo, que o boiadeiro, ele se resolve como? Aceitando os problemas. Lembra da terceira via que eu falei no vídeo de Lucila? A terceira alternativa do sujeito é aceitar as coisas e se adequar ao meio em que ele tá. Ele se tornou mais sujeito, assim, ele ficou cada vez mais refém de uma... Não refém, né? Ele não é obrigado. Mas ele é um sujeito que resolveu se tornar parte do mundo, resolveu se tornar parte daquela realidade para não arrumar mais confusão, entendeu? Quando ele fala de longa estrada, ele se distancia cada vez mais do objetivo de chegar no descanso, de chegar no ponto final. Eu acho que o descanso dessa música do boiadeiro é a morte, né? Então existe uma longa estrada que ele vai seguindo, vai tocando essa vida, até chegar no seu destino, que é a morte. Então ele vai resolvendo os seus problemas, ele vai construindo a sua vida, até chegar lá no fim que ele vai conseguir finalmente esse descanso. O mais interessante aqui não é o destino, é o caminho que se trilha até chegar no destino, entendeu? Ele tá marcado pela vivência do boiadeiro, ele vai falando sobre esses problemas. Tem uma parte da música que ele vai cantar: cada um de nós compõe a sua história. Isso aí pode ser uma referência de um indivíduo que ele tá consciente do que está acontecendo no mundo, mas ele vai construindo a sua história para que a história dele não se misture com outras, para que não se misture, por exemplo, com a história do país, para que não se misture com a história da sua região, para que o indivíduo não se misture com o meio em que ele está. Porque tem esse lance da individualidade do ser humano. Falou, cada um constrói sua história, então, cara, segue o teu rumo, evita esses problemas e continua tocando em frente. Então, às vezes, o sujeito ele se encoraja a fugir de outros problemas que são externos a ele, para ele continuar seguindo o seu caminho e tocando a sua estrada. Agora a gente vai fazer uma leitura estrofe por estrofe para eu comentar cada parte com você. Vamos lá. A música começa com ando devagar porque já tive pressa, leva esse sorriso porque já chorei demais. Então, obviamente, é um eu lírico que tem um passado aí, esse passado é turbulento, e essa pessoa aprendeu a se transformar em alguém mais calmo, mais paciente e que lida melhor com a sua vida. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe. Só levo a certeza de que muito pouco eu sei, ou nada sei. Isso é o quê? Isso é Sócrates, cara. Quem foi o cara que falou só sei que nada sei? Foi o Sócrates, um um filósofo grego de, milhares de anos atrás. Aí depois vem conhecer as manhas e manhãs, conhecer as massas e as maçãs. Conhecer as manhas é conhecer o jeito de lidar com a vida. E as manhãs é conhecer as manhãs, acordar cedo, trabalhar. Tudo isso aí é metáfora para como o sertanejo deve lidar com a sua vida. É preciso amor para poder pulsar, paz para sorrir, chuva para florir. Depois ele diz: penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e ir tocando em frente.
Como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando os dias, para a longa estrada eu vou, estrada eu sou. Então, olha só, estrada eu sou significa o quê? Um sujeito que entende que a sua vida é o caminho que ele percorre. Então, você é o caminho que você percorre até chegar onde está. Depois repete-se aquela estrofe, conhecer as manhas e manhãs, as massas e maçãs. Depois, todo mundo ama, um dia todo mundo chora. Um dia a gente chega e no outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história. Cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz. Então, existe um entendimento do eu lírico de que você é capaz de ser feliz, mas é você que tem que correr pela sua felicidade, entendeu? É você que tem que fazer o corre para conseguir alcançar alguma coisa na vida. E lógico, todo dia alguém vai chorar, todo dia vai ser um dia triste de alguém. Porque tem muita gente no mundo, né? E porque existe muita coisa ruim acontecendo, sempre. Aí, repete-se aquela estrofe, conhecer as manhas e manhãs, as massas e maçãs. É preciso amor para pulsar, paz para sorrir, chuva para florir. E por último, ele mistura duas estrofes e coloca em uma só. Ando devagar porque já tive pressa, leva esse sorriso porque já chorei demais. E depois, cada um de nós compõe a sua história, cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz. Essa foi a música Tocando em Frente, do Almir Sater e Renato Teixeira. Faça as anotações que você precisa, ouça a canção quantas vezes você achar melhor e se prepara para a próxima canção.